O Chelsea é campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E não foi qualquer título. Foi uma conquista construída com autoridade, com planejamento e principalmente com um desempenho impecável na final. O clube inglês derrotou o Paris Saint-Germain por 3-0 em uma atuação que surpreendeu até os mais céticos. O PSG, que havia chegado à decisão com moral elevada após golear o Real Madrid por 4-0 na semifinal, foi completamente neutralizado por um Chelsea mais tático, mais organizado e mais decisivo. Esse resultado muda o rumo das discussões que vinham dominando o futebol internacional. Até a semifinal, todas as atenções estavam voltadas ao PSG, atual campeão da Champions League, visto como o grande favorito ao título do Mundial. A forma como o time francês passou por cima do Real Madrid, com uma goleada histórica, parecia indicar uma trajetória imbatível. Mas o futebol sempre reserva suas reviravoltas, e o Chelsea entregou uma das maiores em muito tempo. O curioso é que, mesmo sendo campeão, o Chelsea não teve uma campanha perfeita. O time inglês perdeu para o Flamengo por 3-1 na fase anterior, num jogo em que ficou evidente a dificuldade do clube britânico em lidar com o estilo de jogo mais vertical e agressivo dos sul-americanos. Aquela derrota levantou dúvidas, causou críticas e abalou a confiança de parte da torcida. No entanto, o time se reestruturou, fez ajustes e mostrou, na decisão, por que ainda merece respeito no cenário global. A vitória por 3-0 contra o PSG foi o ponto alto de uma campanha que misturou oscilações e reações rápidas. O Chelsea entrou na final como azarão, pelo menos nas apostas populares. O PSG não só vinha de uma goleada sobre o Real Madrid, como também era apontado como o clube mais poderoso do torneio, em termos de investimento, elenco e momento. Mas dentro de campo, tudo isso foi neutralizado por um Chelsea frio, cirúrgico e tecnicamente superior. Desde o apito inicial, o Chelsea mostrou que estava pronto. A equipe não se intimidou com a posse de bola do PSG, nem recuou excessivamente. Montou uma linha defensiva sólida, usou marcação por zona com eficiência e apostou em transições bem coordenadas para atacar o espaço. E funcionou. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, fruto de uma jogada construída com paciência e finalizada com precisão. A partir daí, o PSG perdeu o controle emocional da partida. O segundo tempo foi um retrato claro da diferença entre um time que entrou com um plano definido e outro que confiou demais em sua superioridade técnica. O Chelsea ampliou o placar logo no início da etapa final, e o terceiro gol veio como consequência da desorganização do PSG. A atuação do time inglês foi madura, sem pressa, mas sempre letal quando tinha a bola. Não foi uma vitória no detalhe. Foi um domínio amplo que desestabilizou o campeão da Champions League de forma definitiva. A mídia europeia reagiu imediatamente. Em Londres, os principais jornais destacaram que o Chelsea resgatou sua identidade e mostrou ao mundo que o projeto ainda está vivo. Especialistas que criticavam a direção do clube após a derrota para o Flamengo agora revertem o discurso e exaltam o comando técnico. Na França, a derrota do PSG foi tratada como um choque. Muitos veículos apontaram excesso de confiança, falta de alternativas táticas e problemas na leitura de jogo por parte da comissão técnica. Na Espanha, o resultado ganhou repercussão por conta do histórico recente. Afinal, o Real Madrid foi eliminado pelo PSG com um placar humilhante de 4-0 na semifinal. Para a imprensa espanhola, o desempenho do Chelsea evidenciou que o time francês ainda não é confiável quando a exigência tática aumenta. Vários comentaristas questionaram se a goleada sobre o Real Madrid foi uma exceção num torneio que expôs mais limitações do que virtudes em algumas equipes. Na América do Sul, a repercussão foi diferente. A derrota do Chelsea para o Flamengo por 3-1 foi lembrada como um alerta que o clube inglês soube aproveitar. Vários jornalistas apontaram que o jogo contra o time brasileiro foi um ponto de virada, uma derrota que serviu como catalisador para mudanças estratégicas e mentais dentro do elenco. Para muitos sul-americanos, o título do Chelsea também reabre a discussão sobre a competitividade dos clubes do continente. O Chelsea, ao longo do torneio, teve uma campanha que oscilou. Começou bem, teve uma queda acentuada contra o Flamengo, mas conseguiu se reorganizar. A derrota para o clube brasileiro escancarou fragilidades que foram trabalhadas antes da semifinal. A comissão técnica promoveu mudanças táticas, ajustou o posicionamento da linha defensiva e reorganizou a saída de bola. Essas correções fizeram efeito imediato e prepararam o terreno para a grande atuação na decisão. A final contra o PSG também provou a capacidade de leitura de jogo do Chelsea.
O time soube identificar os pontos fracos do adversário e explorá-los com inteligência. Ao contrário de outros times que enfrentaram o PSG e falharam ao tentar impor seu estilo, o Chelsea se adaptou. Foi um time pragmático, que jogou de acordo com o que o jogo pedia. Não tentou brilhar individualmente, mas sim funcionar coletivamente, e isso foi o suficiente para desarticular o plano do time francês. Os números também refletem a superioridade. O Chelsea teve menos posse de bola, mas finalizou mais vezes, teve mais passes verticais certos e venceu mais duelos no setor defensivo. As estatísticas não contam tudo, mas, nesse caso, confirmam uma leitura que qualquer um fez assistindo ao jogo. O Chelsea foi melhor em todos os aspectos relevantes: fisicamente, tecnicamente, emocionalmente e taticamente. A repercussão internacional do título também se refletiu no mercado. Segundo estimativas preliminares de analistas esportivos, o Chelsea deve ter um aumento significativo no valor de mercado após o título. O clube ganha pontos no ranking da FIFA, melhora sua posição em coeficientes europeus e atrai a atenção de investidores, patrocinadores e novos torcedores, especialmente em mercados como o Sudeste Asiático, onde a visibilidade do torneio é crescente. O PSG, por outro lado, entra em fase de questionamento. O clube vinha de um dos melhores momentos de sua história, campeão europeu com atuações dominantes e finalista do Mundial com uma vitória contundente sobre o Real Madrid. Mas a derrota por 3-0 para o Chelsea coloca em xeque a narrativa de que o time havia alcançado o ápice da maturidade. Muitos analistas já apontam a necessidade de reformulações internas, não apenas no elenco, mas na forma de pensar o jogo. Com essa vitória, o Chelsea volta ao topo da discussão sobre hierarquia no futebol global. Mesmo tendo perdido para o Flamengo, o clube inglês conseguiu se reconstruir, demonstrando que, no futebol de alto nível, a capacidade de reagir a uma derrota pode ser mais importante do que vencer todos os jogos. O time mostrou versatilidade, controle e competência para aprender com os próprios erros, algo que faltou aos seus adversários. O título também reaquece a discussão sobre o valor do Mundial de Clubes. Enquanto parte da Europa ainda trata o torneio com menor relevância, outros enxergam nele uma oportunidade estratégica de expandir a marca e consolidar domínio global. Para o Chelsea, a taça tem peso simbólico e prático. Além de reforçar a imagem do clube, traz reflexos diretos em contratos, engajamento de torcida e credibilidade institucional. O Chelsea conquistou a Copa do Mundo de Clubes com uma vitória inquestionável por 3-0 sobre o PSG, o time que chegou ao torneio com status de campeão europeu e que havia humilhado o Real Madrid por 4-0 na semifinal. O mesmo Chelsea que havia sido derrotado pelo Flamengo por 3-1 encontrou forças, organização e inteligência para se reinventar e derrubar o favorito com autoridade. Esse título é mais do que uma taça, é um recado. O recado é claro. Não basta ter investimento, ter mídia, ter nome. É preciso ter projeto, ter tática, ter leitura de jogo. O PSG caiu porque acreditou que o talento venceria sozinho. O Chelsea venceu porque soube ser time. Não dependeu de uma atuação mágica, nem de um erro do adversário. Venceu porque foi melhor, do início ao fim. E isso é cada vez mais raro no futebol de clubes. Mas e agora? Essa vitória do Chelsea recoloca o clube no topo da hierarquia mundial? O PSG, mesmo com o título da Champions, ainda tem moral para ser chamado de melhor time do mundo? O que essa goleada na final diz sobre o futebol europeu? Será que existe realmente um novo rei da Europa? E o Flamengo, que venceu o campeão por 3-1, pode se considerar o melhor time fora da Europa no momento? Você decide. Comenta aí. O que esse título representa para você? Quem é o verdadeiro gigante do futebol hoje? O Chelsea mereceu ou o PSG decepcionou? Deixe a sua opinião e, claro, o melhor comentário vai ser fixado.